Olá pessoal, aqui é o Alexandre Pierini do Caderno de Resenhas. Hoje vou falar sobre o conservadorismo político, conceitos e discussões. Só para deixar as coisas um pouco mais claras, né? As ideias desse texto foram retiradas da obra de Anthony Giddens, Para Além da Esquerda e da Direita, publicado pela editora Unesp, do ano de 1996, e da obra Ideologias Políticas Modernas, de Andrew Vincent, que foi publicado pela editora Jorge Zahar no ano de 1995. E por que o Caderno de Resenhas resgata o conservadorismo político? Porque muita coisa tem sido dita com pouco entendimento sobre o processo. Então é necessário se ampliar o conhecimento sobre o que é conservadorismo político, para daí sim a gente formular ideias, discutir propostas, mas a partir do momento em que a gente tenha um conhecimento um pouco ampliado do seu significado mais estrito. Então, nesse sentido, então, vai a colaboração para os debates políticos do Caderno de Resenha. Então, o termo conservadorismo político foi criado pelo jornal de Chateaubriand, na França, em 1820, com a ideia de programar a restauração política e clerical. Na Grã-Bretanha, apareceu pela primeira vez no jornal Quarterly Review, em 1830. Em meados da década de 30, tornou-se a designação oficial do Partido Tory inglês. A utilização do termo a partir de 1832 tentava, sobretudo, expurgar do partido as antigas associações e trabalhar cuidadosamente um não rompimento com o passado, mas uma certa alteração de rumo. A linha divisória que marca o pensamento conservador está centralizada sobre o advento da Revolução Francesa. Um dos precursores do conservadorismo, Edmund Burke, se opunha às concepções elaboradas pela Revolução Francesa, que propunha que os homens eram iguais e, sobretudo, passíveis de aperfeiçoamento. Tal aprimoramento podia ser desenvolvido pelo refinamento da razão humana e pela reforma das instituições sociais e políticas. De certa forma, a Revolução Francesa, através de seu discurso modernizante, fez com que os homens acreditassem no alto interesse racional e que este constituía a base suficiente para a vida social, o seu bem-estar e, sobretudo, a felicidade. Nesse sentido, tanto o pensamento como a ação de característica individual precisava se libertar das questões tradicionais. Por conseguinte, o pensamento de Burke se apresenta como um posicionamento contrário aos ideais evolucionários. Segundo Burke, os poderes racionais de todos os indivíduos são limitados. A sociedade está interligada não pelas questões racionais, mas pelas questões morais e pela força das tradições. O processo da civilização depende da manutenção da ordem social. A ideologia conservadora se caracterizou durante todo o século XIX pela defesa das políticas com sentido negativo. Entre elas, cita-se a dificuldade de se adaptar ao crescimento da democracia, a relutância em proporcionar sentido à soberania popular, ao imanente sufrágio masculino. Uma das características do conservadorismo naquele contexto era apresentar as distinções entre ricos e pobres. Aqueles que não obtinham posse automaticamente ficavam excluídos do processo político. A estabilidade e o interesse no bem comum estavam atrelados à propriedade. De acordo, na visão de Vincent, o pensamento conservador pode ser classificado de 5 formas distintas: conservadores, tradicionalistas, românticos, paternalistas, liberais e da nova direita. A proposta que apresenta aspectos de hegemonia está concentrada sobre o conservadorismo liberal. De acordo com essa visão, a economia precede todos os aspectos as questões políticas.
A obrigação precede o direito. O conservadorismo liberal tende a aceitar a maior parte dos dogmas formais do liberalismo clássico, quais sejam ênfase no individualismo, direitos pessoais e legislação mínima do Estado. Na visão de Hayek, existem duas filosofias políticas que proporcionam suporte ao liberalismo, a que se baseia em uma interpretação evolucionária de todos os fenômenos da cultura e da mente e numa visão introspectiva dos limites dos poderes do raciocínio humano. E a que se baseia no racionalismo construtivista, uma concepção que leva ao tratamento de todos os fenômenos culturais como produto do desígnio deliberado. No primeiro momento, o conservadorismo liberal se opôs às políticas liberais, apresentando teorias que não convergiam com as propostas liberais. O conservadorismo se opunha, sobretudo, aos aspectos históricos, tradicionais e morais que regiam a sociedade. Os principais conceitos do conservadorismo são a autoridade, que está relacionada com os contratos, a lealdade, que se relaciona com a subserviência, e a submissão às questões da autoridade e à tradição, que se refere aos costumes e cerimoniais. O ponto de divergência cabal entre o conservadorismo e o liberalismo situa-se sobre as questões que se referem à racionalidade, a dicotomia entre a teoria e a prática. O conservadorismo não está concatenado com as questões racionais, com o domínio cognitivo da natureza, e sim sedimentado sobre as questões práticas e sentimentais do cotidiano. O processo de racionalização do mundo ocidental parte, portanto, da necessidade das religiões mundiais de subsistir a magia pelo domínio cognitivo da natureza e por uma explicação ética capaz de ser justificada. O conservadorismo se apresenta como algo avesso às mudanças. Para o conservadorismo moderno, a mudança é de vital importância para a sua sobrevivência. Sem o processo de alterações constantes na sociedade, sem a apresentação do novo, o conservadorismo moderno está fadado ao fracasso. O velho conservadorismo defendia a hierarquia, a aristocracia, a primazia da coletividade ou do Estado sobre o indivíduo e a importância proeminente do sagrado. Por conseguinte, um questionamento se faz necessário. Até que ponto existem convergências entre o conservadorismo e a nova direita? Um ponto de convergência crucial que os tornam praticamente inseparáveis está relacionado com a questão libertadora do empreendimento mercadológico. A posse da propriedade enfocada pela nova direita reforça a tese conservadora e promove, sobretudo, o bem-estar familiar. O novo mercado pregado pela nova direita não se compatibiliza com a intervenção do Estado. A intervenção do Estado só é cabível para a manutenção da ordem e da lei que se relaciona com os princípios hierárquicos conservadores. Tendo em vista o declínio da família, instituição a qual é defendida ferozmente pelos conservadores, a nova direita atribui a culpa aos intelectuais e ao permissivismo da esquerda. As mudanças estruturais que afetam a família e outras áreas da vida social, fora da esfera do trabalho assalariado, são estimuladas pelas próprias influências promovidas pela nova direita e o seu disfarce neoliberal. Nesse sentido, as alterações e mudanças sociais provocadas pela nova direita chocam-se com a visão mais arcaica do conservadorismo, ou seja, aquela ligada com as questões referentes à tradição. Internalização do capital, comunicação eletrônica, mercado financeiro são atuações marcantes do discurso hegemônico liberal. No entanto, proporcionam o que denominam de destradicionalização, para quem significa uma aceleração da reflexividade social intensificada. Tal visão se contrasta porque o conservadorismo prefere o conhecido ao desconhecido, o que foi experimentado ao que não foi, o fato ao mistério, o real ao possível, o limitado ao ilimitado, o próximo ao distante, o suficiente ao superabundante, o conveniente ao perfeito, o riso de hoje à felicidade utópica. A nova direita se relaciona com a supremacia econômica devido ao seu caráter prático, imediatista de tempo real. Nesse sentido, se opõe às questões longínquas da política. A política para a nova direita se relaciona com os aspectos teóricos das questões da vida e se identifica com o processo da razão abstrata.
tão refutada pela ideologia conservadora. Uma das características do antigo conservadorismo concentra-se sob a busca constante pelo equilíbrio da identidade. O novo conservadorismo se fortalece com a quebra. Se fortalece com a quebra, com a ruptura das identidades. A identidade para o novo conservadorismo é sempre transitória, fugaz, uma vez que a busca incessante pelo inexplorado apresenta-se de forma latente na sociedade. A homogeneização dos discursos é um dos trunfos da nova direita. A supressão das culturas e o desprezo pelas questões locais são características marcantes do neoliberalismo vigente. Tal característica diverge da proposição política dos conservadores, que a veem somente com características artísticas e de conversação. O ponto de convergência central entre a democracia e o conservadorismo se estabelece na esfera da individualidade. O termo democracia não se relaciona com a democracia dos antigos, proposta na ideia de Norberto Bobbio, aquela cuja centralidade está no indivíduo, mas sim aquela que se denomina como democracia representativa. Nesse sentido, o elo entre o conservadorismo e o sistema democrático está em que ambos enxergam o indivíduo dotado de aspectos morais e permeado pelas questões do direito que lhe é inerente por natureza. Na democracia moderna, o soberano não é o povo, mas todos os cidadãos. Nessa mesma linha de raciocínio, a democracia moderna repousa em uma concepção individualista da sociedade. O Estado, para o velho conservadorismo, era centralizador e autoritário, apresentando uma ideia de república unitária, sendo o Estado o regulador da própria sociedade. Nesse sentido, o velho conservadorismo ele assume um Estado, de certa forma, absolutista, não só impedindo a guerra todos contra todos, mas principalmente para a manutenção do status quo da elite dominante. O novo conservadorismo apresenta aspectos que, de certa forma, rompem com os discursos do velho conservadorismo. O novo não se apropria do Estado, mas utiliza para os seus próprios interesses. O novo conservadorismo não busca na religião os seus anseios. A racionalidade proporciona sentido à vida. A técnica se sobrepõe ao nepotismo. O novo conservadorismo, ao contrário do velho, incorpora as massas nas decisões políticas. Cabe ressaltar que essa incorporação está restrita somente às questões da representação, e não sobre a perspectiva da efetividade da participação, da ampla participação política. A sociedade contemporânea passa por momentos de transformações. As transformações institucionais, particularmente as que sugerem que estamos nos deslocando de um sistema baseado na manufatura de bens materiais para outro relacionado mais centralmente com a informação. As transformações institucionais ocasionadas pelo mundo pragmático da informação também transformou as relações políticas. A vivência do mundo em tempo real, a relação de espaço-tempo, marcou o processo revolucionário. Então, se o velho conservadorismo apoderava-se do Estado e impunha uma visão nacionalista, o novo conservadorismo se apoia sobre o Estado, dando-lhe um viés internacionalista. Então, pessoal, essa foi mais uma contribuição do Caderno de Resenhas na discussão do conceito de conservadorismo político, a relação entre o velho e o novo, as suas principais características. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá um like. Quem não gostou também pode dar um dislike. Vivemos num sistema democrático. E esperamos ter contribuído com vocês aí. Tá ok? Grande abraço a todos. Vamos seguir em frente.